não é? E também acalma a sociedade, porque tem coisas que Deus não pode ainda revelar para você, porque você ainda não tem capacidade de entender. É igual você querer ensinar raiz quadrada para uma criança de 2 anos de idade. Você vai falar, ela não vai entender nada, não vai compreender nada. Então tem coisas que Deus vai falar para você e que ainda você não está preparada para ouvir, preparado para ouvir. Então você precisa ter essa maturidade de esperar, de tirar essa ansiedade realmente, para que você não possa atropelar os planos de Deus, tá? E essa ansiedade, às vezes você passa para os outros também. Muitas vezes as pessoas começam a perguntar para a gente, qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Qual é o seu ministério? Né? E a pessoa começa a se perguntar, qual é o meu ministério? Meu Deus, qual é o meu ministério? Qual é o seu ministério? Então, calma, o seu ministério é servir a Deus. O meu ministério é servir a Deus, entende? Tenta ficar nomeando muitas coisas, porque às vezes você se limita. Você fala assim, não, meu ministério é casal. Casal, Sem casal, estresse, na casal, verdade. casal, 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 só falo para casal. E às vezes Deus quer te usar até para outras coisas, para abençoar outras pessoas, e se Ele se limitou naquilo que você se colocou. Então, cuidado para não se colocar numa caixa, sabe? Não precisa dividir assim tão certinho. Seu ministério é servir a Deus. A gente procura não fazer isso. Então, quando eu falei, por exemplo, que a gente fica, o que será que Deus quer para a mentalidade? Não é uma ansiedade, é só uma curiosidade. Aonde Ele levar, tá tudo bem. Tá? E aí tem uma outra questão que eu quero falar para você, que além do fato de que você foi criado para servir a Deus, você foi salvo para servir a Deus. Como assim? É que no momento em que você aceitou Jesus e que você virou uma habitação do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus começa a te direcionar. E aí você começa a entender muito melhor quais são as coisas que você pode fazer para Deus. Tá? Esse aí é um momento muito interessante, porque agora você vai deixar o Espírito Santo te direcionar. Você foi criado para servir a Deus, e aí você foi salvo para poder servir a Deus. No momento em que você está deixando o Espírito Santo te direcionar, e a gente fala muito sobre isso, né? Muito sobre o mover do Espírito Santo, sobre ouvir o Espírito Santo. A gente acha que a gente deve falar isso quase todo o vídeo nosso. É o momento em que você vai chegar mais perto daquilo que Deus está querendo. E talvez Deus queira mesmo é que você fique agindo aqui, ali, lá, tal, e tá tudo bem. Tá? Não se paralise por isso. Só procure momentos de mais intimidade com Deus. Quanto mais você tiver intimidade com o Espírito Santo, mais Ele vai usar você. E mais Ele vai te direcionar para aquele projeto que Ele tem para a sua vida. Tá? E vai te ajudar, vai te usar para servir. Servir sempre, né? E aí isso acontece quando você está em intimidade e ouvindo a Deus, né? Ouvindo o Espírito Santo. Eu estava lá sentado debaixo do pé de manga, só meditando na palavra, orando e tal, e isso me veio. Tem pessoas que não param de fazer coisas, congresso atrás de conferência, atrás de não sei o quê, e célula e tal, tá, faz isso, faz aquilo, vamos fazer o evento, e vai pro retiro, e volta e tal, e não se dá um tempo para ouvir a Deus. Eu não estou falando para você se distanciar da sua igreja, muito pelo contrário, para você se distanciar das coisas de Deus. É só você se conectar numa maior intimidade, naquele lugar secreto, sabe? Dentro do seu quarto, dentro do seu secreto com Deus. Muitas vezes você está tão ligado às suas atividades da igreja que você não tem esse tempo do secreto, você não tem esse tempo de intimidade. Então, como é que Deus vai te direcionar? Você pede tanto para Ele direcionar, mas você não se deixa ser direcionado, entendeu? Então, entrega o controle a Deus e dá um tempo para ouvir mesmo. Aí assim, amor, é como se... o que eu quero dizer para você, raciocina comigo, tá? Você é morada do Espírito Santo de Deus. Ele está ali dentro de você. O seu espírito está em conexão com o Espírito Santo de Deus, certo? Ou seja, você não precisa estar em nenhum lugar, correndo para nenhum lugar para poder se conectar. Você precisa de silêncio. Você precisa ficar calmo, parado e deixar o Espírito Santo falar com você. E aí você começa a correr, fazer 1 zilhão de coisas ao mesmo tempo, procurando Deus. Sendo que Ele está ali dentro de você, tá? Então, quando a gente vai para a igreja, por exemplo, a gente vai para aprender mais, a gente vai para estar mais em união, a gente vai para se conectar com as outras pessoas, fazer o bem, servir aquelas pessoas, mas no momento em que a gente procura Deus nas madrugadas, que a gente procura Deus nas manhãs sozinho, naquele silêncio, que o Espírito Santo começa a falar conosco, é o momento da intimidade. Para que você fique íntimo de alguém, você precisa desses momentos a sós. Imagina você com sua esposa, você com seu marido, com seus filhos. Você precisa criar esses momentos de intimidade com Deus também, tá? E eu quero que você entenda o seguinte, você foi salvo para a obra ou você não foi salvo pela obra. Não é porque você faz coisas boas que você é salvo. Você é salvo para poder servir. Tem uma passagem que diz assim, ó, lá em 2 Timóteo 1:9. Nos salvou e chamou com uma santa vocação.
não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dado em Cristo Jesus antes do tempo dos séculos. Ou seja, já tinha um propósito para você e ele te salvou por esse propósito, não por causa das obras que você estava fazendo. Então, quando a gente está falando de servir, de estar nos caminhos de Deus, de deixar ser usado, é por amor. É por amor porque Deus tem esse carinho e ele quer usar você. Ele podia usar um jumento, ele podia usar qualquer coisa, mas ele usa a gente. E uma coisa que você precisa ter em mente é que para servir ao Senhor e para, às vezes, ser um pouco mais usado por Ele, ser mais treinado com Ele, você precisa correr riscos. Muitas vezes você não está disposto a correr esse tipo de risco. Muitas vezes o Senhor, o Espírito Santo quer te mover nisso e você fala, não vou falar, não vou cantar, não vou orar por aquela pessoa, não, pelo amor de Deus, que vergonha. Né? O Espírito Santo toca no seu coração, você está do lado da pessoa ali, sei lá, no restaurante, no shopping, no supermercado. O Espírito Santo toca no seu coração para você orar por aquela pessoa, você fala, não, isso aqui não é para mim, e se a pessoa me achar louco, e se a pessoa me achar doido. Olha, nós servimos a um Deus que enviou o seu Filho por nós, e que enviou o seu Filho para ser o nosso modelo. Então, quando Jesus veio para servir, Jesus veio para servir. E quando Jesus veio para servir a Deus, espalhar a palavra do Senhor, não foram todas as pessoas que concordaram com ele, não foram todas as pessoas que aceitaram, mas ele fez o papel dele, cumpriu o papel dele ali. Então, se você não corre riscos, se você não aceita que muitas vezes as pessoas não vão entender, porque as pessoas às vezes criticam o que elas não entendem, e tá tudo bem, mas compensa 1000 vezes mais. Eu estava falando aqui com vocês, está tocando seu coração, e a gente está tocando o coração de milhares de pessoas, do que se eu optasse, fizesse a opção de não correr risco, para não poder ser criticada e não atingir ninguém. Eu fico no 0 a 0, entende? Então, às vezes, você precisa correr esses riscos, você precisa se colocar. E às vezes você vai errar, às vezes a pessoa vai falar, não quero que você ore por mim, vai te chamar de maluco, vai sair correndo. Ou às vezes alguém vai te criticar porque você conversou de Deus ou falou de Deus. Tudo bem, porque o tanto de pessoas que você vai tocar e o tanto de pessoas que você vai ajudar compensa e muito, olha, te digo muito isso por conta do que a gente faz aqui, compensa muito. Então, se arrisque mais, se coloque mais à disposição, tá? Amor, e você falou uma coisa sobre essa coisa das críticas, né? Tem uma coisa com relação a esse negócio de servir. Um dia desse a gente fez um vídeo falando sobre prosperidade financeira e a gente falou o tanto que a gente acredita que Deus prospera na nossa vida para que a gente possa abençoar a vida das outras pessoas, sabe? E poucas pessoas, a maioria concordou com o que a gente estava falando, mas sempre tem uma crítica ou outra. E teve uma pessoa que falou assim, então agora eu trabalhei, sou abençoado e vou ter que abençoar outra pessoa, vou ter que ajudar outra pessoa. Um vagabundo. Um vagabundo. Foi isso. Né? Ele chamou de vagabundo. Eu estava tentando não ser tão, mas foi isso. A pessoa falou de um jeito bem pesado, assim. E eu queria que você entendesse o seguinte, você é abençoado para abençoar. Sabe? É esse o propósito de Deus também. Tem uma passagem ali em Mateus que a sogra de Pedro estava doente e Jesus foi lá e a curou e imediatamente ela começou a servir. Sabe? É muito sintomático. É lá em Mateus 8,15 diz assim, Jesus tocou na mão dela, a febre saiu dela. Então ela se levantou e começou a cuidar dele. É isso, sabe? Nós somos abençoados para poder abençoar. É como um rio, é como um rio que flui. A bênção vem por você e passa, e vem outra bênção e passa. E quanto mais você está no caminho, mais você se coloca à disposição, você vai ter ainda mais clareza dos propósitos, das coisas de Deus na sua vida, essas coisas mais específicas que muitas vezes você está buscando agora, sem antes ser esse rio que flui de bênção, sem antes se purificar, pedir perdão por seus pecados, sem antes se arriscar minimamente falando de Deus para alguém. Então, pensa que você tem uns passos aí para tomar e sem ansiedade também, né? E talvez você já tenha escutado dentro da igreja, o chamado do fulano, né? Fulano é um pastor. Lindo, fulano é pastor, ele tem um chamado tão bonito. Beltrano que canta na igreja, tem um chamado tão bonito e tal. E talvez você tenha crescido até nesse ambiente e tenha achado que algumas pessoas específicas têm um chamado, sabe? Não. Nós todos somos chamados para fazer a obra de Deus. Eu vou ler para você 1 Pedro 2,9, que diz assim, vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a ele. Vocês foram escolhidos para anunciarem os atos poderosos de Deus, que os chamou da escuridão para a sua maravilhosa luz. Repara que essa palavra não tem assim, alguns de vocês são raça escolhida.
poucos de vocês sacerdotes do reino, menos ainda nação completamente dedicada a Deus. Não, nós todos temos um chamado. Nós fomos criados para servir, nós fomos salvos para servir, abençoados para servir e nós somos chamados para servir. E isso é muito importante. Coloca isso na sua cabeça, sabe? Servir é muito bom, é muito bonito. Jesus veio para servir. E é só para você entender essa coisa da ordem é servir, tá? Não é uma opção. Você que é um cristão, não é uma opção. Eu queria tanto servir, um dia eu vou servir. Não, é servir. A ordem é servir. Você não tem opção não, tá? Você é um cristão. Você vai servir porque Deus te ama. Você vai servir por gratidão, não por medo. Você não vai servir por temor. Você vai servir por amor. Você vai servir por gratidão. E você vai servir porque essa é uma ordenança que diz assim, ó, lá em Mateus 20, 28. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E não fala porque o Filho do Homem veio. Diz assim, até. Até é mais de uma pessoa, tá? Até somos nós todos. Então, é uma ordem a gente servir. Jesus veio para servir e para dar, e nós somos cristãos, imitadores de Cristo. Então, a gente tem que servir e dar. Então, se acalma aí, louva comigo. O Bruno falou do Pai Nosso no começo, e quando a gente estava separando o louvor para esse vídeo de hoje, foi muito engraçado, porque a gente mudou de assunto na última hora. Mudamos de assunto na última hora, a gente ia falar sobre outra coisa, e aí a gente resolveu falar sobre isso, Deus trouxe isso pra gente, e aí eu comecei a procurar um louvor, e nada me agradava muito, e já tinha separado um louvor para outro vídeo, que é o louvor do Pai Nosso. E já estava aqui meio que separado, aí a Júlia que está aqui atrás das câmeras falou assim, que é aquele louvor que é bonito, Pai Nosso, você sabe tocar? Eu falei, bom, é isso. Então, assim, saiba que coisas vão acontecer na sua vida, muitas vezes você não planejou, e tá tudo bem, Deus tem os planos muito melhores que o nosso, então deixa ele planejar, deixa ele, sabe, deixa ser mudado. Às vezes você não toma uma decisão, e você fica se incomodando com aquilo, até que você muda de decisão, até que você fala, muitas vezes é o Espírito Santo ali te incomodando, o Espírito Santo ali te falando, perdoa fulano, conversa com fulano, sabe, não manda tal mensagem, não vai para tal lugar, então se deixa ser movido, porque aí vai ser muito mais fácil. É muito mais fácil quando não é você que controla. É muito mais fácil. Amor, tá? sabe quais são as pregações na igreja que me deixam mais feliz? São aquelas que eu preparo uma coisa toda para falar e falo outra. Porque é o Espírito Santo direcionando. É aquele momento em que eu sinto que Deus realmente fez a vontade dele. É bom demais. É quando eu fico mais feliz. Eu saio tão feliz do culto quando isso acontece.